Oi, Rô. Bom dia, tudo Bom dia. bom? Oi, Keren, bom dia. Nossa, eu não tinha percebido que a hora já estava passando, eu estou distraída aqui também, né? Eu falei, ih, agora que eu vi. Agora que eu olhei a hora. Eu também, tomei até um susto, agora eu falei, e a hora? Tudo bem, Pri? Essa gripe tá acabando comigo, Rô. Não melhora, Ai, aí o tempo ainda piora. é. Ai, eu vou te falar. Só Tu tá você. no trabalho? Tem que trabalhar, tem jeito, né? Tem que trabalhar. Ainda mais É, que eu sou autônoma, eu não tenho vínculo empregatício, né? não, Aí, tem que trabalhar, não sei. É. Assim, não, e o tempo tá, né? Meu Deus, ontem ficou assim péssimo, gente. Ontem na nossa célula foram pouquíssimas pessoas, porque assim, tem gente com filho que às vezes leva e tal, depois acabou na última hora, ó, não vou conseguir, não vou conseguir. Fernanda, tudo bem? Bom dia. bom A dia. Fernanda tá ali até encapuçadinha. Frida, É isso aí, tá, né? Não, ainda mais a nossa região, né? Não, a Pri, não, a Pri tá em Itaipava, Pri, pro lado de. Aí tá mais tranquilo, né? Tá tá, ruim mas tá também. horrível aqui também. Aqui, Que aqui, aqui tá igual mora a hoje da na nossa terra. região aqui. Hoje tá muito ruim aqui. Hoje tá. Eu pensei que hoje ia começar a melhorar, meninas. Pensei que ia dar uma melhoradinha, mas não deu, não. Ficou bem Não, ruim também. tá marcado para melhorar amanhã à noite, né? Aí sábado acordar um dia melhorzinho. Mas É. segunda-feira já tá ruim de novo. Já tá com previsão de tempo ruim na segunda-feira. Aí, minha filha, Nossa. eu não aguento. Eu fico muito ruim. É, eu também Porque fiquei meio. tem que ir, tem que voltar. É que nem hoje. Eu saio às 5:30 da manhã de casa. Jaque, bom dia. Dia, tudo bem? Nossa, Tá frio aí, gente? Aqui tá frio. tá. Eu já tinha Frio. guardado as roupas, achei que não fosse essa noite pegar outro cobertor, já tinha lavado, guardado tudo, tive que pegar tudo de volta. Gente, mas é assim mesmo. Eu também olhei os casacos esse dia e falei assim: ah, não, agora eu não vou usar mais esse casaco, essa blusa de lã aqui, posso guardar. Não, Nada, deu tudo de volta, né? tive que É, pegar. coberto, Essa noite eu edredom, peguei mais um cobertor. Já estava tudo lavadinho, eu já tinha lavado, falei, pô, agora eu vou guardar tudo. Frio, tive que pegar blusa, aqui é gelado. Minha casa é né? muito gelada. E Você aí, mora Pri? onde, Jaque? Eu moro antes das duas pontes, em frente àquela quadra de grama sintética, gol de placa. Ah, você mora ali, então, Até bem. orem por mim, porque abriram um bar embaixo da minha casa, gente. Negócio de bebida. Ficam a madrugada toda, botaram uma mesa de sinuca. Eles abriram na sexta-feira passada. Eles foram embora sábado, eram 20 para as 6 da manhã. E eu não Senhor. posso reclamar, porque só eu que moro. Se eu chamar a polícia reclamar, eu tô lascada, porque eu não tô sei o tipo de pessoa que é. Pelo que eu tô vendo, eles são ruins. Eu já estou Ai, orando, cara. E aí eles vendem bebida, mas eles têm a churrasqueira, eles vendem, mas consomem. Eles fecham a porta e ficam. Essa madrugada eles ficaram, acho que até 2 horas da manhã. nossa, mas faz muito barulho, Jaque. Ficam É falando. um funk, barulho, indo no banheiro, e eles ficam tudo alterado, porque beberam. Ih, confusão danada. Esse final de semana foi complicado. Eles só não trabalharam segunda e terça. Aí eles abriram quarta e ontem que eles É. abriram. Aí quando eu cheguei da célula, eles estavam lá na maior, cara, nossa, é de desespero. Nunca aconteceu isso ali. Aí a proprietária agora não quer saber, eles não querem saber de horário, não quer saber nada, Puxa entendeu? vida. Então, aí eu fechei a Ai, porta do meu quarto, liguei um pouquinho a televisão, que eu falei assim, para não ficar fazendo barulho, mas a gente assusta, porque eles deixam a tábua cair, não esquenta a cabeça com nada. Sabe, pessoas que eu não sei com quem eu estou lidando, então eu tenho que ficar quieta um tempo. Aí, conforme for, eu vou ter que acionar o meu advogado para acionar a mulher da imobiliária para fazer uma reclamação. Mas eles vão saber que sou eu, entendeu? E aí eu não sei que nível, que eu moro sozinha, né? Então, assim, entendi. eu não sei que nível os caras podem fazer alguma coisa, entendeu? Então, eu tenho que ter muita sabedoria mesmo para É. poder. Aí, por enquanto, eu estou fazendo isso. Eu fecho o meu quarto lá e eu ligo a televisão, aí eu não ouço nada, mas é horrível, entendeu? Você ficar com esse tipo de pessoa embaixo lá da tua casa.
A gente fica assim, não, o que você está falando é exatamente assim, você não conhece, não sabe como é o nível das pessoas, né? E aí vem É abrir logo verdade. um negócio desse, assim, né? Para Ai, uma área de aí agora eles residência. compraram uma mesa, mas é assim, eu acho que eles vendem, é delivery, sabe? É carvão, água, bebida, mas eles ficam dentro fazendo churrasco, bebendo. A calçada estava de cigarro, churrasco. é, Nossa, é horrível. Eu não estou acostumada, porque ali nunca aconteceu isso, né? A minha casa fica defumada. Sabe aquele cheiro enjoado de churrasco, de fumaça? Tá direto lá no corredor. Eu vou comprar daquelas essências para botar lá para ver se melhora. Mas E, enfim, assim, um cheirinho de churrasco que a gente sente, né? No é. final de semana, a gente sente assim, não é ótimo, Mas mas todo dia, dentro então, de mas lá tá casa, tá direto, impregnando, daquele cheiro de carne vai meio impregnando, né? rançosa, é horrível. Mas tá bom, né? Vamos ver o que que Deus vai fazer aí. Meninas, vamos orar para a gente começar. Hoje a gente começa no capítulo 14 de João, do Evangelho de João, essa declaração maravilhosa, que linda do Senhor, né? E vamos orar, vamos estar na presença do Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é sempre bom conosco e todas as coisas contribuem, Senhor, para o nosso bem. Assim diz a tua palavra. Ó Deus, que todas as coisas cooperam segundo a tua vontade, Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido gracioso conosco. Nós te louvamos nessa manhã, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos por cada mulher, Senhor, que tem acessado esse encontro nosso aqui, Senhor, e tem podido ser edificada. Senhor, que o Senhor fale conosco aqui, se manifeste entre nós, Senhor, e que teu Espírito Santo nos revele a tua vontade, a tua porção. Senhor, que o Senhor traga, assim, fontes, Senhor, inesgotáveis sobre a nossa vida, Senhor. Nós precisamos tanto, Senhor, aprender contigo, aprender a viver, aprender, ó Deus, a nos posicionar, Senhor, aprender a tomar decisões. E dependemos tanto do teu Espírito, e dependemos da tua palavra, do ensino da tua palavra, Senhor. Por isso, fala conosco aqui, fala conosco nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. A gente terminou o capítulo 13, né? Na verdade, a gente não leu os últimos versículos do 36 até o 36 até 38, né? Fala assim que depois que Jesus fala de amar uns aos outros como ele nos amou, a gente falou sobre isso ontem, né, sobre ter esse nível de Jesus, esse padrão de Jesus, né, de amor, de entrega, né, de serviço dele. E aí Pedro fala assim, né, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti eu daria a própria vida, né? Pedro fala isso. E respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes, né? Jesus termina aqui, os outros evangelhos vão contar a experiência, né, de Pedro e tal, né? Aqui João não narra, não continua narrando, só fala assim por cima, né, o que iria acontecer, né? Pedro, assim, a gente vê assim, Pedro fala, eu darei a vida por ti, Jesus. Pedro realmente estava disposto a dar a vida por Jesus, porque Pedro leva uma espada. A gente está vendo aqui esse contexto do jardim do Getsêmani, né? Quando Jesus vai ser preso. E Pedro, tanto é que Pedro leva uma espada, né? Se deixasse, Pedro ia ali defender Jesus, né? Então, assim, ele estava sendo sincero, né? Só que, assim, era baseado muito nas emoções dele. Como é difícil, né? Às vezes a gente toma decisões baseadas nas nossas emoções, naquilo que a gente está sentindo, no ímpeto, né? Na hora. E era o que Pedro fez ali, né? Tanto é que ele tirou a espada e cortou a orelha lá do servo do sumo sacerdote, né? Mateus conta isso, né? E, e assim, então ele faz essa declaração e fala, olha, Senhor, para onde tu vai, né? Onde é que tu vai? Eu vou te seguir, né? E Jesus fala, olha, onde eu vou agora, você não pode me seguir, mas depois você vai. Que Jesus dizendo para ele assim, eu vou para a cruz, né? Agora tu não pode ir comigo. Essa obra é minha, sozinho. Eu preciso completar essa obra. Agora depois você vai também, porque você também vai morrer pelo Evangelho, né? Jesus faz essa declaração assim. Hoje a gente entende, né? Mas imagina o coração de Pedro naquela hora. E aí a gente começa aqui o capítulo 14.
com tem até essa música, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, né? Uma música feita exatamente em cima desse texto aqui. E assim, esse texto vem assim, Jesus vem consolar, né, os discípulos, ele vem trazer uma palavra de conforto para o coração deles, porque eles estavam aflitos. Se a gente for ler aqui, tudo que a gente estava lendo era Jesus conversando com eles na ceia ainda, né? Isso foi a conversa da ceia, o papo da ceia aqui, né? E Jesus revela o coração dele aqui para os seus discípulos. Judas já tinha saído, Judas, o que ia trair, já tinha se retirado aqui, né? Porque Jesus já tinha falado para ele. E ele assim, e aqui ele continua essa conversa com seus discípulos. E assim João traz essas verdades aqui nesses capítulos aqui, né? Até o capítulo 17, mais ou menos, quando João registra a oração de Jesus, né? Nenhum outro evangelho registra a oração de Jesus como João aqui, né? E a gente vai vendo aqui nesses capítulos assim esse consolo, esse conforto, essa palavra do Senhor, né? E Jesus vem falar aqui sobre morada, sobre casa, né? E, e assim, eu queria já perguntar para a gente, assim, eu não sei quem de nós aqui que de repente mora de aluguel, né? Eu creio que a maioria já mora na sua casa, né? Tem a sua casa própria, mas assim, talvez alguns moram de aluguel e sabem o que sentimento é esse, né, de pertencimento, né, quando a gente tem a nossa casa, ainda que seja pequenininha e simples, é o que você tem, é o que você conquistou, né, isso é importante, você tem esse sentimento de pertencer àquele lugar, daquela casa te pertencer, e assim, quem mora de aluguel já não tem esse sentimento tanto, né, a impressão é que uma hora vai mudar, uma hora surge uma situação e vai ter que se retirar. Mas Jesus vem falar aqui de casas, né? Por que Jesus relaciona-se esse conforto, esse consolo nessa hora de aflição? Jesus vem falar de casa, né? A gente pode meditar nisso um pouquinho. Eu vou ler o texto e a gente vai conversando, né? Eu vou ler até o versículo 15 só, tá? Porque é grande, senão vai ficar muito extenso para a gente. E Jesus fala assim, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Gente, oi Dalma, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi Fabi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Meninas, assim, Jesus vem falar de casa, né? Para confortar os discípulos, assim, para consolar, porque os discípulos estavam aflitos. Era o término dessa ceia aqui, né? E os discípulos, assim, Jesus falando que ia morrer, né? Tudo aquilo que ele tinha declarado, isso causava uma certa, assim, confusão na mente deles. Eles estavam, assim, com aflição mesmo, com o coração conturbado, perturbado. Tanto é que Jesus começa a falar assim, não se turbe, quer dizer, não se perturbe
o coração de vocês, né? Não fiquem agitados, não fiquem confusos, né? Porque assim, crede em mim, crê no meu Pai, crê em mim também. Na casa de meu Pai existem muitas moradas, né? A casa de meu Pai não é como a casa de vocês, terrena, né? Um endereço pequeno, né? Vocês desejando a casa própria, vocês desejando ter esse lugar de pertencimento, ter um lugar, um endereço fixo, né? Jesus está falando aqui dessa morada nele, né? A morada no Pai. E assim, interessante é que Jesus fala uma coisa aqui, né? Ele fala assim, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e ele fala assim, onde é que está aqui o versículo? Ele fala assim, para que, né, no versículo 3, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus não está falando aqui só de uma casa física, só de nos levar para o céu, dessa mudança de endereço nossa, da gente ir daqui da terra para o céu. Jesus está falando de morar nele, de morar com ele. E assim, por que eu falo de casa, meninas? Porque assim, a casa representa para a gente mulher, então, né, o lar, né? Uma casa é uma casa, né? Uma casa, uma construção de uma casa. Mas assim, ela se torna o lar, a gente vê tanto isso aí, quem estuda arquitetura, que faz design, fala muito sobre isso, né? Que assim, uma casa ela se torna o lar quando ela começa a ter as referências de quem vive ali, né? Quando é uma casa, tem simplesmente uma casa construída. Agora, como é que ela começa a se tornar um lar? Não é só quando se colocam os móveis lá dentro. Colocou móveis, mobiliou a casa e você vai, né, você vai visitar um stand de uma construção e você começa a ver a casa mobiliária, como que fica essa posição disso aqui, o layout, né, onde fica a cozinha, onde é que fica o banheiro, os quartos e tal. Mas assim, não é só isso, né? A casa só se torna lar quando alguém habita, quando você vê vestígios de que existe vida ali dentro, de que tem uma cortina, e aí naquela cortina tem um amarradinho ali, aquele amarradinho simboliza um lacinho que aquela pessoa, aquela mulher que mora ali intencionou comprar, porque ela gosta daquela cor, porque ela acha que aquela cor de cortina, aquele modelo vai ficar legal. Você vai ver um móvel, você vai ver objetos decorativos em cima do móvel, porque assim, alguém colocou, eu ganhei esse bibelô da minha avó, e eu coloquei ali em cima do meu móvel na sala porque eu quis ter essa lembrança. Então, assim, começa a ter história né, numa casa. Então, isso vai constituindo um lar. Quando você chega na cozinha e você vê que há uma louça na pia, né? A casa perfeita, gente, olha muito isso, né? Casas perfeitas, hoje em dia é muito, né? Se fala muito, né, disso, né? A arrumação das casas, tudo muito perfeito, tudo no lugar, é bacana, é maravilhoso a gente ter isso, a gente quer isso, né? Muitas vezes a gente deseja isso para nossa casa, mas assim, gente, quando se torna um lar, é quando tem uma louça suja, significa que existe vida ali dentro, que alguém foi lá, bebeu água e deixou um copo na pia. Então, assim, isso fala de vida, né? A gente está falando, principalmente nós mulheres, assim, eu sou assim, a minha filha fala que eu estou igual a esse pessoal que fala nos comerciais. Você vai lá, tem alguém vai lá, abre um pote de açúcar porque vai adoçar alguma coisa. Aí vai a pessoa atrás, já tampa o pote de açúcar porque acha que alguém deixou aberto ali, vai lá e tampa e guarda. Aí quando a pessoa vai adoçar, ela se volta assim, ué, cadê? Eu deixei aqui agora, porque... Então, assim, eu sou muito assim, às vezes, eu quero, né, ir colocando tudo no lugar, né, arrumando. Mas isso é porque a gente tem esse sentimento de querer as coisas arrumadas e ver essa vida acontecendo, né? A gente precisa permitir isso. E Jesus vem falar, assim, de consolo e conforto nesse texto aqui, justamente falando sobre casa, sobre o lar, né? Eu vou preparar lugar, e ele fala assim, e quando eu for, vos preparei lugar para onde eu estou, né? Vós estejais vós também. Não é só o endereço que eu quero levar vocês, eu não vou levar vocês para o céu, eu vou levar vocês para morar comigo. Olha a diferença, né? Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam. E pensem aí na família de vocês, né? O quanto vocês amam aqueles, né, que moram com vocês. Eu sei que a Jaque mora sozinha, né? Mas sempre tem um contexto de família, né? A gente quer assim que as pessoas estejam conosco, que as pessoas não só estejam por um endereço, mas as pessoas estejam conosco pelos nossos sentimentos, que as pessoas estejam conosco pelo conceito de vida que a gente tem, o estilo de vida que a gente tem, que as pessoas andem conosco por se identificarem conosco.
Não é essa a diferença? E é isso que Jesus vem trazer aqui, olha, fiquem tranquilos, porque assim, se vocês têm se identificado comigo, se vocês me amam, né, e eu amo vocês, vocês estarão comigo num lugar, numa casa, sabe, num ambiente preparado. Nós vamos ter comunhão, porque assim, casa fala muito disso, de comunhão. Casa fala de hospitalidade, né? Desse sentimento de pertencimento, como eu falei, a casa fala de honra, né? Uma família, pessoas que moram juntas, são pessoas que têm um respeito umas com as outras, né? Quanto a gente vê, gente, Jesus vem falar aqui de aflição, né? E a gente está falando de aflições do nosso tempo presente, né? Quantas vezes a gente vê, tem o marido e a esposa, e eles moram só debaixo do mesmo teto, mas já não tem comunhão nenhuma. E assim, o que isso, assim, o resultado disso é uma separação, é que os dois nem moram mais no mesmo endereço, porque se não há identificação, não tem mais como ficar junto, né? Os laços, né, começam a se romper, não tem como continuar habitando. Então, isso assim vem reforçar para a gente o quanto que a casa fala, o lar fala de pessoas que têm comunhão, que se comunicam e que têm identificação, né? Você não traz qualquer pessoa para morar dentro de sua casa, né? Mesmo que você more sozinho, eu vou uma amiga, alguém que, né? Você não traz qualquer pessoa, porque você sabe que aquela pessoa precisa ter os gostos parecidos, ter uma identificação contigo, senão dá conflito, né? E Jesus vem falar disso aqui. Jesus vem falar assim: eu quero que vocês estejam onde eu estou, porque a gente já tem se identificado, vocês são meus, né? Nós pertencemos ao Senhor. Então ele vem consolar eles e dizer: não fiquem perturbados, não fiquem aflitos nessa hora. Eu venho preparando vocês, venho contando para vocês tudo que vai acontecer, e assim, eu vou preparar lugar para vocês, né? Se vocês têm se identificado comigo aqui, enquanto eu estou aqui na Terra, vocês vão estar comigo lá também, onde eu estiver, vocês vão estar. Então, assim, é lindo essa declaração de Jesus, né? Não se turbe, não fique com medo. Ele falou isso para os discípulos e fala para nós hoje, para nós mulheres: não fiquem com medo, sabe? Dos tempos do fim, das aflições que têm vindo sobre vocês. Eu já estou anunciando para vocês antes, de antemão, né? Vocês vão estar no lugar comigo, né? E assim, ele fala assim: vós sabeis o caminho para onde eu vou, né? Disse-lhes Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Assim, né? Os discípulos perguntando dessa forma para Jesus, parecia assim que estava difícil deles entenderem tudo que Jesus tinha ensinado até aqui. E Jesus fala assim: vocês não sabem, o caminho sou eu. Qual é o caminho nosso para nós chegarmos a Deus? É aquilo que Jesus já tinha falado aqui com Pedro, antes, no capítulo 13, Jesus fala com Pedro: olha, se não fosse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, né? Deixa eu te lavar os pés, porque o caminho é esse aí, é você ser lavado por mim. O caminho é o sacrifício que eu vou fazer. Não tem outro caminho. Então Jesus fala assim: eu sou o caminho. Eu sou esse caminho, eu sou essa ponte, né? Eu sou esse instrumento pelo qual vocês serão salvos. Se não for dessa forma, não tem salvação para vocês, né? Não tem como vocês irem para o céu, irem para a minha presença. Então ele fala assim: eu sou o caminho. E essa é uma daquelas declarações de Jesus que a gente falou que Jesus João registra 7 declarações de Jesus aqui, né? Eu sou o bom pastor, né? Eu sou a porta, eu sou a videira, né? Eu sou a luz do mundo. E aí ele fala que eu sou o caminho. É nesse texto aqui que Jesus faz essa declaração poderosa, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E em mim está a verdade. Então, tudo que Jesus está contando aqui para os discípulos está baseado nessa verdade dele, né? Jesus faz essas declarações assim, reafirmando isso, e assim, não é qualquer um, não era qualquer um, não era qualquer líder dizendo, né? Era Jesus dizendo. Então, assim, baseado nessa verdade dele, que ele era isso, né? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora vocês têm conhecido. Porque às vezes as pessoas falam: eu queria ver Deus, né? Eu queria ver Deus. E Jesus fala assim: se quando vocês me veem, vocês estão vendo o Pai, né? E aí o Filipe vem e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Né? Jesus tinha acabado de falar, e o Filipe vem e fala: Senhor, mostra-nos o Pai.
Gente, e isso não acontece conosco? Como que nós, assim, muitas vezes nós temos a revelação de Cristo, né, o Espírito Santo em nós, de quem Jesus é, da sua palavra, e assim, às vezes a gente fica desejando ainda ver uma aparição de Deus maior, né? Ver Deus se revelando, né? Quanto é maravilhoso alguém que tem um dom de visão, né? E que pode ver, e às vezes ela está orando, ou ela está em determinada situação em que ela tem uma visão da glória de Deus, dos anjos, né? Do que se passa no céu, né? A pessoa tem uma visão, isso é maravilhoso, é um dom de Deus, mas assim, Felipe aqui quis dizer assim, que eu queria ver o Pai igual a gente, assim, aí eu queria ver mais alguma coisa. Eu queria ver queria ver o céu se abrindo, um estrondo, né? Os anjos descendo, o fogo caindo sobre mim de alguma forma. Claro que a gente quer ver sinais, né? Isso é maravilhoso. Mas Jesus vem dizer aqui para nós que quando a gente se encontra com Ele, que quando a gente tem o Espírito Santo dele, que a gente não precisa ficar vivendo, desejando só ver algo de revelação do Pai nesse sentido. Ele é a revelação da glória de Deus, né? Então, assim, quando a gente vê os sinais que ele faz, né, isso já é revelação de Deus, porque ele é Deus, né? A Bíblia fala assim que Jesus é a exata expressão de Deus, o Pai, né? Então, quando a gente vê a Jesus, a gente está vendo o Pai. Os feitos de Jesus são os feitos do Pai. E assim, que mais o Senhor precisa fazer para nos provar que ele é Deus? Que mais? Sabe? Às vezes a gente passa a nossa vida, tem uns momentos de aflição, de sufoco que a gente passa aqui, né? E o Senhor vem nos consolar e a gente fica esperando ver ainda mais algum sinal, mas o sinal maior dele foi esse amor dele demonstrado por nós. Ele não precisa nos provar mais nada, não precisa. Então eu não sei qual é a nossa aflição hoje, o que que você tem vivido assim de dúvida ou de indagação que há no seu coração hoje. Mas assim, o Senhor não precisa nos provar mais nada, sabe? Ele já provou o seu amor por nós e assim, basta nós andarmos com ele. Isso vai ser a revelação do Pai, né? Isso é a revelação da vida dele, né? E assim, ele fala: "Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras." As obras de Jesus, tudo que Jesus revelou foram as obras de Deus. E às vezes assim as pessoas questionam ainda muito hoje em dia, né? Ah, mas Jesus era só um profeta, Jesus era o filho de Deus, Jesus não era Deus. E aqui Jesus vem reafirmar que ele era Deus, a essência de Deus, tudo que Deus é foi revelado através dele. A gente não precisa ter nenhuma outra revelação, como a gente vê no Velho Testamento, que se fala de teofania, né? Que é uma aparição de Deus, né? Lá no Velho Testamento, antes de Jesus ter vindo, né? Havia essas aparições de Deus, às vezes era uma forma de anjo, uma forma corpórea de alguma maneira, né? Era a sarça que ardia, era uma voz, um estrondo no céu, havia assim várias aparições de Deus, né? Porque Jesus não tinha sido revelado. Agora, a partir de quando Jesus se revelou, Jesus como homem veio ao mundo, não há mais necessidade dessas aparições, apesar de que Deus, quando ele quer, ele se mostra, né? Deus, quando ele, como a gente está falando aqui, através de dons, né? Deus pode se revelar a gente, mas assim, nós não temos que exigir de Deus esse tipo de coisa, porque ele já se mostrou em Jesus. E ele vem nos consolar dessa forma. Eu estou aqui em Jesus, sou eu mesmo, sou eu que falo contigo, sou eu teu Deus, né, que vem te consolar nesse dia. Não sei quais as tuas aflições hoje, qual a tua necessidade de morada, qual a tua necessidade de se sentir pertencendo, qual a tua necessidade de segurança que você tem hoje. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que falo contigo, que te consolo e que venho assim e que te digo que você estará comigo, não só num endereço, estará comigo na minha vida, na minha pessoa, nos meus relacionamentos, morando comigo, comendo comigo, né? Se banqueteando daquilo que eu tenho, né? Deus assim é aquele que vem nos dar o que ele tem. Eu gosto muito daquela ilustração quando o Douglas Gonçalves fala assim que quando a gente se senta à mesa com o Senhor, né?
nós trazemos o que nós temos, nós trazemos medo, aflição, dores, dúvidas, né? Nós trazemos aí traumas, quantas coisas a gente traz, ao longo da nossa vida a gente tem carregado isso, né? Muitos pesos, e a gente traz, e quando a gente se senta à mesa, frente a frente com o Senhor, é isso que a gente tem para dar a Deus, né? Quando você chegou a Cristo, quando nós nos convertemos, o que você trouxe, né? Era isso, medo, né, dúvida, culpa, né? Quanta coisa, traumas na sua vida, dores, assim, angústias, foi isso que você trouxe quando você se sentou à mesa pela primeira vez com o Senhor. Mas o Senhor, quando se senta à mesa com você, e eu quero assim declarar nesse dia que o Senhor quer se sentar à mesa com você hoje, Ele tem cura, ele tem unção, ele tem alimento, ele tem consolo, ele tem conforto, ele tem paz, ele tem direção para nos dar, sabedoria, instrução, são todas essas coisas que Deus vem e troca contigo, me dá o teu prato, eu te dou o meu, senta aqui na minha mesa, agora come do que eu tenho te oferecido, e é isso que o Senhor vem trazer para nós, sabe, nós aqui, essa segurança dessa casa, desse habitat dele, dessa presença dele, ele vem falar, eu e o Pai somos um, quem vê o Pai, né, vê a mim, vê o Pai, então assim, não fiquem temerosas, não fiquem com medo, mulheres dos dias atuais, mulheres de outubro de 2025, né, mulheres aí que estão aí nesse tempo presente, sofrendo todas as aflições que as pessoas estão sofrendo, eu estou convosco, isso é muito importante, meninas, a gente assim, acordar com essa consciência, Deus está comigo, o Senhor é o meu Deus, e Ele não me desampara, Ele não me deixa sozinho. Ainda que eu vá por uma rua escura, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é assim que diz o Salmo, né? O Senhor está comigo, a graça do Senhor e a nossa confiança que a gente precisa ter, declarar isso todos os dias, sabe? Eu sei que tem dias que a gente se levanta e que parece que tudo é cinzento como esse dia, sabe? Mas o Senhor está nesse dia, amém? O Senhor está nesse dia conosco, nós não podemos perder isso de vista. Não deixa que o inimigo roube do teu coração a presença do Espírito Santo, a consciência de que o Espírito Santo habita em você e que você é templo de Deus, você não é uma qualquer, você não é uma sozinha, você não é uma desamparada. Quando os nossos pais terrenos aqui, eles falecem, né? Eles nos deixam órfãos, o Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor vem dizer aqui, eu não estou deixando vocês sozinhos. Tanto é que ele vai dizer aqui nos próximos versículos que a gente vai ler para frente, que ele vai enviar o Consolador. Desde aquele dia que Jesus fez essa declaração, nós nunca mais ficamos sozinhas. Então, meninas, sintam essa presença do Senhor, sabe? Assim, eu desejo muito que o Senhor se manifeste dentro da casa de vocês, dentro do quarto, da salinha, onde vocês estiverem, a Pri que está aí no trabalho, né? Que o Senhor se manifeste, que haja presença manifesta de alegria, de unção de Deus sobre a vida de vocês, sabe? Direcionando, orientando, sabe? Que vocês sintam esse calor, esse aconchego do Senhor sobre vocês, porque Ele é esse Deus aqui, sabe? Que se revela dessa maneira, sabe? E Ele fala assim, ó, tudo quanto vocês pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Isso não significa que qualquer desejo, Senhor, eu quero acordar rica hoje, né? Senhor, eu quero acordar hoje assim, quero acordar magra, Jesus, eu quero acordar com uma cintura finíssima, né? Não é nesse sentido, mas assim, eu gosto de brincar assim, meninas, porque assim, a gente tem os desejos do nosso coração, né? A gente gostaria que fosse assim, né? Um passe de mágica, mas assim, o Senhor, o que ele fala aqui é assim, vocês são meus representantes, tudo que vocês forem ao Pai, me representando em meu nome, quer dizer, representando a minha vontade, imagine, né, um advogado, como a gente já falou aqui, assim, alguém que você dá uma procuração para um advogado agir em teu nome, né, o advogado tem que representar os teus interesses, imagine se o seu advogado vai e começa a agir contra você, é teu advogado, mas age contra você, não, ele tem que representar os teus interesses, então nós temos uma procuração de usar o nome de Jesus para representar os interesses dele, então aquilo que for a vontade dele será feito, sabe? E Jesus fala assim uma coisa muito interessante, que ele fala assim, tudo o que pedirdes, né, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui Jesus já não fala assim, o Pai vai fazer.
Ele fala, eu vou fazer, porque eu e o Pai somos um, porque eu vou para o Pai, eu vou voltar para o Pai, eu estou lá nele. Então, é assim, é poderoso isso quando a gente pensa, e como que às vezes a gente tem que aprender a usar o nome de Jesus, aprender a orar, né, dentro da vontade dele, né. Ontem, engraçado que nós falamos aqui, a gente ainda comentando sobre Ana, né, nós falamos assim, sobre essa vontade, assim, que Ana contribuiu com a vontade de Deus, no sentido de que Deus havia feito um milagre nela, mas ela foi e coabitou, a Bíblia fala que ela dormiu, ela teve relações com o marido dela, e aí ela pôde gerar, né? Então, assim, é como se Ana oferecesse a Deus condições favoráveis para esse milagre acontecer, né? Porque se Ana se negasse também a ter relações com o marido, como que o filho ia nascer? Então, assim, é nesse caso da gente, assim, de nós contribuirmos com a vontade de Deus, de nós vivermos aqui crendo, confessando, confiando e, assim, contribuindo com a vontade de Deus, sabe? Nesse dia, assim, que a gente possa entender isso que o Senhor está nos dizendo aqui, olha, não fique perturbado, sabe? O teu coração não fique aflito, eu vou preparar um lugar para vocês, né? Eu estou com vocês. Então, assim, comece no teu dia a declarar isso também. Quando vier uma situação difícil, não, mas eu sou filha do rei. Isso não é presunção, não. Isso é porque, assim, eu tenho quem me cobre, eu tenho quem me sustenta, eu tenho um reino, né? Eu represento o reino de Deus aqui na Terra. Quando vier situações difíceis, que a gente possa, assim, declarar sobre nós mesmos, olha, contribuindo com essa vontade do Pai. Não, eu vou ler a palavra e eu vou declarar o que está escrito aqui, a palavra a meu respeito, a respeito dessa situação, sabe? Deus é Deus de conselho, Deus é Deus de sabedoria, Deus é Deus de graça, e Ele não vai me deixar no escuro, né, nessa situação. Deus não vai me deixar sozinha, aflita, porque eu tenho um Deus comigo. E eu queria, assim, que a gente parasse aqui, porque senão, se a gente continuar lendo os versículos, tem muita coisa para comentar, mas, assim, é grande, né? Mas que a gente ficasse com isso hoje no nosso coração. Há uma morada, há um lugar que não é só um endereço, não é só terra e céu, né? Mas é lugar nele, é habitar com ele para sempre. Se a gente hoje tem vislumbres do Espírito Santo, se a gente tem essa presença que a gente sente quando a gente está na casa de Deus, a gente sente aquele calor, aquela presença maravilhosa do Espírito Santo, né, conosco, a gente vai experimentar isso, assim, multiplicadamente, muito mais, né, na presença do Senhor, com ele, porque nós vamos estar nele, né? E, assim, quem vê Jesus vê o Pai. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos, né? E fala para nós também hoje. Jesus não falou isso aqui, esse discurso de Jesus aqui não foi para a multidão, não havia uma multidão ouvindo aqui, era os discípulos na ceia com ele. E Jesus tem falado isso para você, porque você é uma discípula dele, você é filha, sabe? Você já tem a comunhão com ele, no sangue dele, né? Jesus já marcou a tua vida, há uma marca sobre você que ninguém pode tirar, você pertence ao Senhor. Esse sentimento de pertencimento, há um carimbo, né? Aquele selo do rei, sabe, o selo do anel do rei, né, sobre a tua vida. Então, assim, não permita, quando alguém vier te afrontar, não, eu sou filha do rei, eu tenho uma marca sobre a minha vida, é a marca do sangue do Cordeiro, a marca que está aqui foi gravada com sangue, sabe? E eu não sou qualquer uma, eu não estou sozinha, eu tenho um Deus por mim, eu tenho um Deus que me ama, né? Aqui o versículo vai dizer assim, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor já tem se manifestado a você, já tem se revelado a você, ele é o teu Deus, ele é o teu amigo, ele é o teu socorro nesse dia. Em nome de Jesus, assim, que a gente declare isso, Senhor, naquele momento difícil, Senhor, tu é o meu socorro. Tu é o meu socorro. Nesse momento difícil, nesse momento de aflição, a Jaque falou aqui, contou um pouquinho aqui da situação que ela está começando a viver, onde ela mora, né, ou começando a enfrentar. O Senhor é o socorro dela. O Senhor é o livramento dela, em nome de Jesus. O Senhor é esse Deus, sabe, que vai dar instrução, que vai dar sabedoria, que vai dar livramento. Se o Senhor tiver que tirar esse comércio daí, né, da casa da Jaque, de perto da casa da Jaque, que seja feito em nome de Jesus, para que a filha dele tenha paz,
para que ela habite em paz, mas assim, talvez o Senhor também quer que ela ore por eles, Amém. né? É verdade, Talvez, assim, é verdade. de onde ela está numa situação de privilégio, de estar por cima, sabe? Estar por cima. Então, assim, a autoridade está com ela. Ore, Jade, Amém. por essas pessoas. Amém. Eu Ore, tenho orado. sabe? Em nome Já de estou orando. Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, assim, meninas, a gente termina o nosso devocional aqui hoje, assim, sabendo que o Senhor é esse Deus que nos dá segurança, sabe? Nós não estamos órfãos, não estamos sozinhos, sabe? Há um lar, há uma casa, há uma habitação nele, né? A presença dele, de nós vivermos com ele para sempre. Se você se alegra com a presença de Jesus aqui, imagine, né, quando a gente estiver andando nas ruas com ele, Jesus mostrando isso, mostrando aquilo, contando, né? Que coisa linda que vai ser. Amém, meninos? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós adoramos a Ti, porque Tu és a nossa morada. Tu és a nossa morada, Tu és a nossa habitação. Senhor, nós não teríamos alegria, não teríamos como falar das coisas que estamos falando aqui se o Senhor não estivesse conosco, se a Tua presença não se manifestasse. Senhor, como nós éramos ignorantes, Senhor, nós nem não conhecíamos ao Senhor, não tínhamos noção, Senhor, do que é a verdadeira vida. E o Senhor vem revelar isso a nós, pequenas pessoas, pequenas mulheres, Senhor. O Senhor vem se manifestar a nós nesse dia e nós te adoramos, Senhor. Te adoramos por isso, Senhor, porque sabemos que na tua casa, na tua habitação, tem muitos lugares para nós. Nós não precisamos disputar, nós não precisamos competir uns com os outros. Há lugar para todos nós, os que cremos em Ti. Senhor, que privilégio, que coisa linda, Senhor, porque nós não somos nada, Senhor, eu sou tão pequena, Senhor, eu sou tão nada, Senhor, e Deus, eu sei que há um lugar preparado para mim contigo, Senhor, isso é muito maravilhoso. Te louvamos por isso nessa manhã, te louvamos por cada mulher aqui. Senhor, que cada mulher aqui, quando, ó Deus, estiver na sua casa, olhar para cada detalhe da sua casa, Senhor, saiba que isso foi construído com as suas histórias, as suas memórias, Senhor, aquilo que elas compraram, aquilo que elas ganharam, Senhor, que foram presenteados, é isso que forma a casa delas, Senhor, Deus, e nós sabemos que a nossa casa contigo está sendo formada também pelos presentes que o Senhor nos dá, Senhor, os dons, Senhor, ó Deus, as dádivas, Senhor, que o Senhor tem nos dado, os valores que o Senhor tem nos ensinado, isso está construindo a nossa casa em Ti, a nossa morada, a nossa habitação, Senhor, e nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, clamamos nessa hora que haja paz, Deus, dentro dessa nossa casa terrena aqui, nós sabemos que nós somos o templo do Teu Espírito, mas na nossa casa física também nós queremos a Tua paz, esteja a Tua paz sobre a casa da Jaque, Senhor, Deus, a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, enquanto, Senhor, esse processo ainda continua, Senhor, desse comércio aí na casa dela, perto da casa dela, Senhor, que ela sinta a Tua presença dentro de casa, a Tua paz, que o barulho não a incomode, Senhor, mas em nome de Jesus, que haja a Tua bênção sobre ela, dá sabedoria, dá instrução para ela agir, Senhor, em nome de Jesus, e na casa de cada uma das minhas irmãs aqui, Senhor, Deus, os maridos, Senhor, os filhos, os pais, os irmãos, sejam abençoados com paz, Senhor, Deus, em nome de Jesus, que nenhum espírito, Senhor, contrário à Tua presença, Senhor, possa estar no lar das Tuas filhas, Senhor, mas que não, que haja, Senhor, sempre a manifestação da Tua graça, que quando as Tuas filhas falarem dentro de casa, que haja autoridade, sabedoria, Senhor, e amor do Senhor, Deus, que as Tuas filhas sejam usadas com as Suas palavras, Senhor, para instruírem, Senhor, para abençoarem, abrirem seus lábios para abençoarem a sua casa, Senhor, que tudo que elas trouxerem para dentro de casa, Senhor, seja o alimento, Senhor, que seja abençoado, seja consagrado, Senhor, a Ti, Senhor, para honrar o Teu nome, Senhor, e nós sabemos, Senhor, que há uma morada eterna, um lugar de segurança para nós em Ti, e nós não estamos sozinhas, Senhor. Muito Amém. obrigada, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigada, Senhor, pelo Teu ensino. Nós te louvamos, Senhor, nosso coração não vai ficar perturbado, nosso coração não vai ficar aflito, Senhor. Nós sabemos em quem temos crido, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. 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 Que Deus Amém. abençoe, Meninas, queridos. eu vou compartilhar um testemunho pequenininho, pode ser? Pode falar. A Jaque tá, eu não escutei do início, mas
eu acredito que seja a casa da Jaque que está tendo barulhos, né? Que está incomodando na redondeza. Já que quando eu me converti, olha só como são as coisas. Tinha um centro de macumba em frente à minha casa. Só que antes de eu me converter, não me incomodava. Engraçado, eu não tinha percepção do barulho. Quando eu me converti, o barulho ficava de uma maneira na sexta-feira, de uma maneira muito intensa. Aí eu comecei, mas era em frente mesmo, em direção à casa, e eu pedi, Senhor, em nome de Jesus, feche esse lugar. Porque eu já sabia que não era da vontade do Senhor, um centro, né, de Umbanda. Senhor, feche esse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí passou, e sempre orando nesse sentido, passou um curto tempo, né? Eu fiquei sabendo que o centro... Eu parei de escutar barulho, aí depois eu perguntei para o pessoal, gente, cadê o centro daqui? Eles foram para outro lugar, eles fecharam. Amém. Glória a Deus. Olha, Amém. glória a Jesus. Eu acredito que tinha mais pessoas orando, né? Porque foi tão assim que eu fiquei impactada com o poder da oração. E mais um breve testemunhozinho, senão eu vou esquecer de compartilhar, falar que o nosso Jesus, ele é bom. O meu filho, a Pri, acompanhou isso, ele gostou de uma menina durante 1 ano e pouquinho. E ele falou assim, falou, mãe, eu decidi, eu quero namorar ela. E ela não é da igreja, aí eu e meu esposo, nós falamos, Bruno, não é o que a gente quer para a sua vida, mas nós vamos te abençoar. Tá, meu filho? Nós vamos te abençoar. Aí ele comprou a aliança e a aliança chegou. E aconteceram várias coisas que eu não vou falar aqui para não me prolongar muito. Quando a aliança chegou, eu estava levando ele para a escola e eu falei assim, filho, se você me perguntar assim para mim, mãe, eu posso abrir a porta do carro? Eu vou falar com você. Aí você me perguntando, você vai me dar liberdade para eu falar com você. Não, filho, não abra essa porta que pode causar um acidente. E dessa maneira, eu quero deixar para você, ilustrando isso, para você pegar essa aliança e eu te desafio, em 1 semana, a gente colocar isso diante do Senhor. Porque se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai sinalizar para você. Queridos, ela não quis ir para a igreja, tem uma família assim bem complicada, o pai já se matou, ela tem muitos problemas, assim, só de eu falar de Jesus para ela, eu sinto resistência, sinto problema espiritual nela, mas ela não ficou aberta para eu trabalhar, assim, orar por ela. E aí eu sei que essa semana, tem 2 semanas que ela não conseguiu mais ir para a escola, ficou com depressão profunda, e eu e meu marido, a gente só orando. Até mesmo eu falei, meu filho, deixa a mamãe entrar em contato com ela, para eu trazer luz para ela. Jesus pode mudar a história. Pois ele não queria. Ele falou, não, mãe, eu não quero. Por fim, essa semana ele descobriu que ela não estava indo para a escola, mas saindo com as amigas estava. Indo para festa e tal. Aí o meu filho falou com o meu marido, pai, falou sábado com o meu marido, eu vou terminar com ela. Eu vou terminar uma coisa que nem comecei, mas eu não quero pedir em namoro. E aí o meu marido escreveu para mim, o Senhor interviu no culto de domingo à noite, que ele estava conversando com meu marido de manhã aqui, que meu marido estava lendo, né? Aí ele perguntou, pai, eu posso conversar com você? Aí ele se abriu para o meu pai e para a glória de Deus, queridos. O Senhor agiu e ele não está namorando essa menina. Aí eu quero deixar aqui para vocês. Na hora, eu não sabia o que falar, como agir, mas eu falei, Senhor, tu és aquele que dá sabedoria. E nós falamos, filho, não é o que a gente quer, mas a gente te abençoa. Se essa for a decisão que você quer, estaremos com você, nós vamos te honrar. E, quer dizer, ele não ficou com raiva, viu a gente como amigo, né, próximo dele, ele conseguiu abrir o coração para a gente, e para a glória de Deus, o Senhor interviu e ele está aqui, aliança, e para a glória de Deus, não pediu em namoro. Amém. Queria compartilhar isso com você. Vale a pena a gente confiar no Senhor. É verdade. Entregar tudo para Ele, tudo.
Com né? Se certeza. tem alguma área que a gente ainda não, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de entregar. Agora mesmo eu estava conversando com uma discípula, ela estava falando, Fabiana, tem hora que eu sinto medo, mas eu quero te desafiar. Entrega para o Senhor. O Bruno estava com muito medo de orar. Eu falei, Bruno, não tenha medo, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é É verdade. perfeita e ela é agradável. Às vezes o não do Senhor não é para tirar, punir a gente. É Não, verdade. é porque ele quer livrar. Ele quer livrar Isso. e às vezes a gente não entende. Tá bom? Eu quero deixar isso Tá para bom. vocês. Vamos chamar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém. Com certeza. Amém. Que palavra Amém. abençoada, hein, Rosane? Amém. Glória a Jesus. Glória a Amém. Tem Deus, sido bom com a menina. gente, né? A gente tem que honrar a Rosane, essa mulher de Deus que o Senhor levantou. Ah, Jesus. Não, é Eu assim. sei. Não, mas Glória a você Deus. tem sido uma bênção na nossa vida, traz clareza da Amém. palavra e a gente glorifica Jesus é mesmo, a gente ama Amém. você, a gente glorifica Jesus por tudo que o Senhor está fazendo. Esse dia ainda estava pensando como o Senhor te trouxe, né, Rosane, para a nossa igreja, que coisa gloriosa. Louvado seja o Senhor. Eu faço E assim umas conversando coisas. com o pastor Evander, ele falou assim: Deus tem sido muito bom com a gente, né, Fabiana? E tem sido mesmo. Glória a Glória Deus, a Deus. pela vida de cada um, né? Tá na presença do Senhor. Não existe outro caminho. O melhor caminho é Jesus. E eu louvo a Melhor Deus, coisa que tem outra né? vida, Louvo não. a Deus, porque um dia ele nos resgatou, né? Amém. Sinalizou pra gente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, meninas. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo dia, tá? Amém. Abençoado. Para vocês também. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau.